E aí, minha gente, estamos aqui no nosso primeiro episódio do Metamente, esse podcast, assim, super descontraído. Vocês vão ver. É um bate-papo que a gente pensou que vai super agregar, assim, o Metamente tá com essa proposta de bater papo sobre a mente, sobre alta performance, sobre tudo que a gente tem dúvida. E Ana Paula veio para agregar comigo nesse projeto, né, Ana Paula? Isso, como a Tamiri já falou, eu me chamo Ana Paula. Sou designer, mas eu sou apaixonada por esse universo da inteligência emocional, espiritualidade. E a gente resolveu fazer o podcast, né, que é o Metamente, justamente para falar sobre a gente também, né, para tirar nossas dúvidas também e falar sobre esse universo. E a gente está aqui com a doutora Luana, que é uma profissional que a gente admira muito. Acompanho já há um tempo, a gente fez uma ação juntas e aí, a partir daí eu comecei a acompanhar ela, me apaixonei pelo trabalho dela. Até conversei com a Tamires, que a gente estava falando sobre a Luana, e o que a gente ia falar aqui hoje, né? E aí era tanta coisa que eu fiquei... E aí, Tamires, o que a gente fala? Mas, assim, a gente hoje veio falar aqui também sobre ansiedade, que é um tema que hoje eu acho que muita gente vive isso. E a gente queria falar um pouquinho sobre ansiedade, queria entender um pouquinho desse universo, tirar dúvidas, que a gente passa por isso, igual hoje a gente estava nessa organização do podcast, eu falei, não, a gente precisa falar sobre o nosso dia de ansiedade. E queria saber de você, assim, igual aqui, a gente está aqui nessa ansiedade, saber como que a gente faz para a gente conseguir ter mais tranquilidade, conseguir sair dessa ansiedade. Assim, o que você me diz nesse nosso momento aqui? Prazer a todos, eu sou Luana. Eu também sou uma entusiasta da mente. E eu acho que isso que norteou, né, todo o meu caminho na medicina. Porque, para mim, a medicina, se não tivesse essa parte da mente agregada, não faria sentido, se fosse só puramente biológico, né? E aí a gente, hoje mais do que nunca, a gente começa a perceber os impactos que a mente ela vem trazer. A gente começa a ver isso claramente quando, antigamente, a principal causa de afastamento era por causas ortopédicas. Hoje em dia, as causas psiquiátricas estão na frente, né? Hoje em dia, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Né? E a gente está numa epidemia aí de doença mental, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático. Então, é um tema que está super, super, super em alta e que a grande confusão, Ana Paula, é justamente saber quando a ansiedade é normal, a que eu consigo lidar, e quando a ansiedade, ela extrapola a normalidade, né? Que é quando as pessoas têm uma dificuldade maior de entender, tá? Que o momento certo de procurar ajuda. Tá? Luana, eu vejo que tem muito essa dúvida, eu vejo até na internet as pessoas com essa dúvida, muito assim, um histórico muito grande de busca por o que é medo, o que é estresse, o que é ansiedade normal, o que é ansiedade generalizada, quando se torna depressão, quando que tem que ser medicado. Eu vejo essa dúvida nas pessoas, porque muita gente também diz assim, porque todo mundo hoje em dia tem ansiedade. E não, tipo assim, às vezes a pessoa não vai nem no médico e diz que tem ansiedade, e às vezes tem um medo, às vezes tem um estresse. Então, é importante, assim, saber as causas, os sintomas de cada um, né? Eu acho importante esclarecer. Eu entender isso, porque eu acho que a ansiedade, na verdade, todo mundo tem. Isso. E aí, exatamente, na verdade, entender até onde essa ansiedade está te prejudicando. Que é igual hoje que a gente estava falando, a gente precisa falar sobre hoje, né? Nosso dia. E realmente, hoje eu acordei muito acelerada, muito ansiosa, porque a gente tem um evento que a gente estava organizando, que é muita coisa. Tem a agência, que é muita informação. Então, era muita coisa. Ainda tinha o podcast, que é o nosso primeiro podcast. E aí, eu estava muito acelerada, estava sentindo que eu estava muito ansiosa. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, não, vou parar, vou dar uma pausa aqui. Eu estou entendendo que eu não tô me sentindo muito ansiosa, vou dar uma pausa. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que resolver tudo aquilo, né? E aí, como é que a gente ajuda a gente? Como é que eu me encontro? Não, mas aí é verdade. Isso que vocês estão falando é muito importante, porque as pessoas elas perdem o timing de buscar ajuda e atendimento médico justamente por não saber essa diferença, né? Porque, assim, a ansiedade não é uma coisa que dá positivo em um exame de sangue, né? Você não faz uma radiografia, uma tomografia e aparece lá a ansiedade. E a ansiedade, de fato, ela é uma sensação natural.
todo mundo vai ter ansiedade. Ansiedade, medo, alegria, tristeza, raiva, todo mundo vai sentir, certo? Só que assim, tudo em exagero pode gerar aí uma doença, assim como a ansiedade. Então, se eu começo a me atropelar em fazer as coisas, eu começo a prejudicar o meu trabalho, eu começo a conseguir ter dificuldade em desacelerar, eu começo a entrar em um sofrimento, assim, até ataque cardíaco, parece que todo o tempo eu estou ligada, isso já é um sinal. Tá? Dentro dos transtornos ansiosos, existem várias subcategorias que estão aí abraçadas nesse termo. Tá? Hoje, um dos mais comuns aí é o transtorno de ansiedade generalizado. Foi com você, Tamiris, que eu peguei o DSM e fui ler? Não. Geralmente, é engraçado que eu pego com meus pacientes, eu pego o livro, a Bíblia, né, da psiquiatria, e aí eu vou lendo os critérios diagnósticos. Tem preocupação excessiva, desproporcional, fadiga, não sei o quê. Eu falo, nossa, doutora, é tudo isso que eu tô sentindo. Eu falei, pois é, isso aqui é uma doença, né? Você não tá fraco, você não tá desanimado, porque a galera já leva para essa parte da fraqueza da mente, porque, né, vai tudo mexer com a autoestima. Não. Existe uma diferença aí que atravessa essa linha da normalidade e vai para o patológico. Quando começa a prejudicar, quando começa a causar sofrimento nas diferentes áreas, muita gente começa a fazer aí crises de ansiedade também, né? E uma coisa que você falou, Ana Paula, que é extremamente importante, né? Isso acontece hoje em dia porque a gente está hiperestimulado. Né? Então, assim, a gente está todo tempo conectado, todo tempo 1000 coisas para fazer, aqui a vida acontecendo em 3 segundos e tudo. Então, assim, o ser humano, ele nunca teve tão estimulado em todos os sentidos. É um cheiro, é um sabor, são as cores, o outdoor e não sei o quê. Então, assim, isso vai levando, né, o nosso cérebro a um estresse. Por isso que as primeiras coisas que a gente faz desliga de tudo um pouco, vai desligando de tudo um pouco. E aí você percebe que, né, mesmo fazendo o que você deveria fazer, você não consegue, né? Assim, fica daquele momento de, peraí, eu tenho que relaxar, mas não consigo relaxar. E aí começa o processo de você aprender a desligar o botão e a limitar os estímulos que você recebe, né, ao longo aí do seu dia. Então, assim, é uma coisa que ela é muito sutil, ela diz respeito a comportamento, e geralmente quando a gente começa a cutucar o comportamento, né, aí o negócio começa a dificultar, porque o mais fácil eu tomo um remedinho, fico zen, né, eu tomo um remedinho, levo minha vida e faço as coisas, mas quando a gente fala, você vai ter que mudar sua rotina, a forma que você pensa sobre produtividade, por exemplo, não é exatamente assim, a melhor forma para você, porque assim, cada pessoa ela tem uma forma de operar ideal para ela, né, então você vai encontrar a sua forma de operar saudável. E aí você vai encontrando esse equilíbrio, né? A primeira coisa aqui, eu acho que é para deixar claro para todo mundo, é entender se o seu nível de ansiedade está dentro da normalidade ou já começou a passar aí para a fronteira do patológico, da doença, né? Com sinais de alerta. Quando a gente sabe que passou, assim, como é que a gente sabe disso? Onde é que a gente percebe? Se você já está começando a ter crises de ansiedade, mesmo que elas sejam mínimas, que você ignora, tipo assim, taquicardia diante de algumas situações, você começa a se atropelar ou brecar nas situações, você começa a ter dificuldade de desligar. Tá? Então, você tem... À noite, não. Aí você tá ali dormindo. Aí, zilhões de coisas para fazer. Você tem essa dificuldade em se desvencilhar. Você começa a ter uma angústia desproporcional, né? Eu digo que o ansioso, ele é difícil da gente identificar.
e tratar na realidade, porque ele só vai perder a produtividade depois. Então, para ele é confortável, porque ele começa até a produzir mais. Na angústia dele, pum, 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 ele vai fazendo 500 coisas. Aí ele vai chegar para mim no consultório, se ele já estiver fazendo crise de ansiedade, ou se ele está entrando em um estado depressivo. Porque se não fosse isso, ele ia ali na angústia dele, a preocupação é normal, e é mais difícil. Mas a gente tem que atentar. Hoje em dia, a gente tem que aprender, eu sempre falo isso para meus pacientes, tem que aprender a fazer um autodiagnóstico, né? Ter o diagnóstico aí de alerta, é isso. Você antigamente sabe, opa, essa aqui é meu filho tá com febre. Com febre tem que dar aqui, né, um antitérmico, não sei o quê, e o momento de você levar é tal momento. E a mesma coisa tem que ser desenvolvida para essas questões mentais, né? Porque, assim, isso vai se intensificar daqui para frente, né? Então, eu acho que a gente tem que priorizar, porque eu acho que muita gente até sabe, entende que tem, mas não dá prioridade. Tipo assim, tem tanta... Claro que todo mundo é muito atarefado, enfim, mas as pessoas ficam só protelando. Não depois, e não dá prioridade. E isso só piora, né? As pessoas não dão prioridade, assim... Não, se fosse uma dor em algum canto, uma dor no braço, alguma coisa, ia rapidinho, porque tá doendo. Mas como é alguma coisa que tá incomodando o seu interior, que às vezes nem fala, às vezes você só sente e não fala pra ninguém percebe e tal. Então você vai só protelando. E é pior depois o tratamento, né? Às vezes a gente, na verdade, nem sabe, né? Não consegue ter essa percepção de... Não, porque a gente tá o tempo todo correndo que a gente não para pra fazer esse filtro, né? E assim, geralmente eu falei, o ansioso, ele é geralmente workaholic, né? É o que tem que estar fazendo alguma coisa e tudo, e pira. E aí isso dificulta, porque é isso. A gente, muitas vezes, as pessoas chegam no momento que a produtividade cai. Então, se o único termômetro que as pessoas têm é esse negócio da produtividade, o ansioso, ele vai estar ali segurando um tempo, sabe? E aí é difícil pra gente parar. Eu lembro uma vez que eu fraturei a minha patela, né? Eu fui para uma tal de uma corrida da Bravos, com meu 1,80 m, fui pular um muro, caí de joelho, pá, quebrei minha patela. Aí voltei andando para casa. Quando eu fui no hospital, assim, que ficou um bichinho. Eu falei, nem vou no hospital, ficou um bichinho. Fratura de patela. Aí eu fui. Aí o médico falou, olha, você vai ter que ficar de molho pelo menos 15 dias. Eu quase morri naquela maca. Assim. Eu falei, 15 dias? É que eu vou parar? Não, eu consigo trabalhar. Eu não sei o quê. Não. Ele falou, olha, vou te dar um atestado aqui. E, cara, eu com a perna imobilizada, dirigindo e fazendo as coisas, não queria parar. Entendeu? Porque ser produtivo, fazer as coisas é gostoso, né? E aí, como eu falei, quando as coisas começam a interferir no nosso comportamento, na nossa mudança de hábito, na mudança de como a gente lida com as coisas, na reavaliação das nossas prioridades, aí o negócio começa a ficar meio embaçado, assim, pra gente identificar sozinho, né? É verdade. E na hora de buscar essa ajuda, né? Que horas a gente tem que ir procurar um profissional, assim? Que momento você percebe assim, não, eu preciso procurar um profissional? Essa sensação, assim, falando como leigo, né, e não só de sintoma clínico, que você sente que você está passando do ponto, que você anda muito fadigado, que você está se desgastando mais para fazer as coisas, né, e começa a vir, assim, um incômodo, é o momento. Isso é interessante porque muitas vezes as pessoas não procuram ajuda porque não querem tomar remédio, né? E tratamento de ansiedade não é igual remédio. As pessoas já acham, não, é igual remédio. Não, doutora, eu não vim antes porque eu não queria tomar remédio. Cara, aí eu falo, como é que você sabia que eu ia te passar remédio, né? Eu ia até te perguntar isso. A gente, pelo menos eu tenho uma percepção, eu nunca fui no psiquiatra, mas eu tenho essa percepção que o psiquiatra ele vai te medicar. E aí eu já busquei informações através de outras formas e tal, dessa questão da gente buscar essa causa, assim, se tá acontecendo isso, tem algum motivo, né? E aí eu penso nisso, essa questão da medicação, ela... Que horas medicar, né? E se realmente a melhor forma medicar, não é a melhor forma tratar o que está acontecendo ali, em vez de medicar, eu fico muito nessa então, questão. Mas é porque a medicação, ela pode ou não fazer parte do tratamento, tá? Aí, o que você falou, geralmente, é muito comum.
Eu canso de escutar. Fui no médico, ele olhou 5 minutos para minha cara, fez 3 perguntas e me passou um antidepressivo. Infelizmente, é o que a gente tem de realidade. Só que isso não é uma verdade absoluta. Porque daí procurem os profissionais que vocês vão passar, pesquisem, né? Porque o tratamento da ansiedade, ela não é assim, né? Geralmente, esse paciente, ou ele procura primeiro o psicólogo, né? Faz umas consultas com o psicólogo e a partir da necessidade, o psicólogo encaminha ou não, ou ele vai cair no psiquiatra. Quando ele cai, né, na mesa do médico, aí vão ter diferentes formas da gente avaliar. Se é a primeira vez de tratamento, se não é, né? Que nível tá, o quanto isso está prejudicando, e a partir disso a gente vai ir para os nossos níveis aí de tratamento, que podem variar muito de pessoa para pessoa, de sintoma para sintoma, de esclarecimento. Então, eu costumo ser muito parceiro dos meus pacientes. E muitos me procuram justamente por não quererem usar a medicação. Aí eu falo, vamos entrar aqui no bom senso, eu vou ser sincera com você, a gente tem esse espaço, nós podemos tentar alternativas, né, assim, assado. Hoje em dia a gente tem uma gama de suplementação, de fitoterapia, que tem né, um respaldo científico para tratamento em si. Né, tem muita coisa, a própria psicoterapia, ela tem aí um valor aí de remédio, né, atenuando os sintomas. Então, eu falo, até determinado momento a gente consegue. Se em X tempos a gente não haver melhora e tal, aí a gente vai ter que ser mais incisivo. E assim eu vou conversando, né? Porque é óbvio que eu não vou obrigar meu paciente a fazer alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser bem sincera com o meu paciente. Eu falei, olha, eu sei que você deseja isso, mas diante, né, da minha avaliação, da minha experiência, né, da sua história, eu acho que não vale a pena, né? E aí eu vou colocando as possibilidades, né? A gente estava discutindo antes aqui sobre a questão da medicina integrativa, né? E a medicina integrativa, essa abordagem integrativa, ela vem justamente isso. Eu vou colocar, eu não vou chegar como uma autoridade maior e falar ao meu paciente, faça isso, 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 isso e aquilo, né? Primeiro eu vou ter que entender quem é esse meu paciente, entender quais são as crenças dele, as limitações, as dificuldades. Por exemplo, assim, o que o paciente, cara, eu trabalho de um jeito, não tem como eu passar pelo período de adaptação. Olha, eu tenho insônia, mas não posso tomar remédio para dormir porque eu tenho um filho e tudo. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Luana, eu queria até te interromper porque eu acho interessante tu falar sobre a medicina integrativa. Por quê? Primeiramente, porque eu fui até tu, por conta da medicina integrativa, depois do meu diagnóstico, né? Porque, para quem não sabe, eu tenho TDAH. Percebe-se, né? Assim, se eu trocar tudo, a pessoa acelerada troca tudo, tenho hiperatividade e desatenção. Depois disso, eu passei em vários psiquiatras, né, em busca, eu comecei a estudar muito sobre, e eu vi esse negócio da medicina integrativa, que eu acho super interessante. Eu acho, assim, que infelizmente ainda tem pouco no mercado, tem mais aqui. Eu acho que é por isso esse negócio de Ana Paula, porque, tipo assim, geralmente, a sua ideia de psiquiatra é o quê? Você vai no psiquiatra e ele passa o remédio, pronto, acabou. E, tipo, muita gente não sabe o que é a medicina integrativa, como ela pode te ajudar, que não é só através de antidepressivo, de remédio, igual tu falou, né? Que tem vários tipos de tratamento, aí, tipo assim, fala da medicina integrativa, que eu acho que as pessoas vão gostar de saber. Sim. Essa confusão, ela faz sentido porque a medicina integrativa, ela não é conhecida como uma especialidade médica. Então, se você procurar lá, especialidade médica, no CRM não tem medicina integrativa. Mas ela vem como um campo de atuação, né? De médicos que têm essa visão mais global do paciente e que trouxeram esse termo. Então, hoje em dia existem faculdades voltadas para isso, pós-graduações, mas assim, para falar, o médico integrativo, ele fez uma pós, ele fez algo que é de medicina integrativa, não. Mas a parte desse conceito de que você respeita, você aborda o ser humano em todas as suas dimensões, física, mental e espiritual.
tá? E aí, a partir disso, o médico, ele sai dessa posição, né, de, autoridade, eu te mando fazer, para entrar nessa parceria de, eu te coloco aqui as opções e eu vou te conduzindo para onde você quer chegar. Eu tenho a minha responsabilidade, mas você tem a sua responsabilidade também. Então, jamais um paciente vai sair do consultório sem nenhuma orientação sobre comportamento, sabe? Sobre mudança de rotina, sobre hábitos de vida. E jamais o paciente vai sair sem a gente entrar nesse acordo, né? De como vamos conduzir o tratamento. Entendeu? Porque, assim, isso tem que ser uma coisa conversada e tem que ser respeitado também a vontade do paciente dentro dos limites possíveis. A gente tem que jogar aberto, né? Então, esse negócio do paciente perguntar tudo. E, às vezes, por exemplo, para mim, como médica, vou dar um exemplo super comum, né? A maioria dessas medicações interferem na libido. Aí eu vejo um quadro de depressão super grave e, para mim, incômodo na libido, eu falo, acho que vale a pena, porque a depressão tá grave. Mas, de repente, a paciente não quer passar por isso. E aí, quais opções? Eu vou, né? Eu tenho a tendência de... Eu preciso escutar para respeitar isso e fazer essa abordagem dentro do possível. E não fazer o meu julgamento isolado do que vale a pena, do que não vale a pena. E conversar mesmo para a gente ir construindo o tratamento. E lembrando que o tratamento, ele não é só medicação. A medicação, ela pode ou não fazer parte do tratamento, tá? Mas não é obrigatório, vamos dizer assim. Eu vi um médico falando, eu achei super interessante, ele falando que a medicina convencional, assim... os médicos, você chega no médico e tem médico que parece que você é uma máquina e que quebrou um braço e passa remédio pro braço. E pronto, né? Trata de maneira isolada. Só que esquece que o corpo é uma engrenagem. Tipo assim, tudo tá interligado. Então, tá com problema aqui, tem que saber. Às vezes você tá com um problema, tipo assim, uma ansiedade, alguma coisa, às vezes é outra coisa que tá desencadeando essa ansiedade. Tem vários outros estímulos que não é só uma parte isolada, né? Sim, por exemplo, o paciente que tem dor crônica, ele tende a ter um maior índice de depressão, né? Transtorno depressivo e ansioso. E é impossível, por exemplo, eu tratar esse paciente sem fazer qualquer manejo da dor, sem abordar isso, né? Então, de fato, existem situações clínicas que não dá para você colocar. E isso que você está falando, né, de tratar como uma máquina e olhar só a parte, tá ficando assim numa situação que é tão bizarra e tão ridícula, que hoje mesmo eu atendi uma paciente e aí ela tava com problema no ombro, né, nas mãos, enfim. E ela falou assim, doutora, é porque eu já rodei vários médicos. Aí um fala assim, olha, eu sou só do ombro, eu não posso queixar da minha mão, é só o ombro. Exatamente, né? E aí, por exemplo, chega numa situação que é geralmente comum, por exemplo, no consultório, né, da parte de psiquiatria, que o paciente está com algum hipotireoidismo. Então é obrigado a passar. Cara, o clínico, né, ele resolve 80%, deveria resolver 80% dessas coisas que são básicas, né? E aí não. Aí você vai, isso aqui, você começa a segmentar o paciente. A medicina integrativa, ela veio para unir as coisas novamente, que antigamente eram os médicos de família, né? Hoje em dia a gente acaba virando médico do paciente, porque assim, cara, meu paciente tá com uma faringite, eu vou mandar ele lá, pode falar palavrão aqui? Com certeza. Tá. Claro. Ok, tem a licença poética. Eu vou mandar ele lá pra puta que pariu, sabe? Pra olhar a garganta, cara, eu sou médica, eu vou olhar a garganta aqui dele, entendeu? Então, assim, a gente acaba virando, e aí a gente consulta o filho, não sei o quê. Foi nessa história que eu comecei a atender criança também. Porque eu falava assim, ai, doutora, por favor, não sei o quê e tal. Né? Eu já atendi as mães, e aí eu comecei a atender os filhos, assim, e aí depois, enfim, aí foi mais uma especialização. É real oficial, minha gente, deixa eu dizer a vocês. Por quê? Porque eu fui me consultar com ela, né? E eu tenho 53 problemas. E ela passou 68 exames pra mim. Ela quer saber como é que tá minhas tripas. Eu digo, tipo assim, tudo, ela quer me revirar do avesso. Eu digo, meu Deus do céu, que negócio é esse? Mas é porque depois eu fui estudar medicina integral, eu fui entender, né, as coisas, mas vai dar certo. Eu tava ficando doce, vai dar certo. Tipo assim, eu tô confiante. Claro, porque assim, existe uma condição, né, de inflamação de baixo grau, hoje em dia.
E quando a gente começa a olhar os transtornos psiquiátricos, a gente observa que essa inflamação de baixo grau, ela tende a estar presente. Será que é outra doença que eu tenho? Eu já vou aqui para poder procurar um remédio, a doença. Pode ser. E aí, sacanagem. E aí, assim, isso interfere. Aí não adianta eu agir só a nível de neurotransmissor e não atuar nessa inflamação de baixo grau. Né? Assim como também, por exemplo, considerar que você está tratando, mas de repente você tem um problema hormonal, tem um problema endócrino. E eu não vou falar só admitir, não, eu acho que é só mesmo o TDAH. Não tem como eu fazer isso, né? A gente tem que investigar, descartar causas e a partir daí a gente vai orientando o tratamento da melhor forma. É muito comum eu pegar paciente, por exemplo, veio primeira vez sintoma depressivo com deficiência de B12, sabe? E aí, cara, você dá a B12 pro paciente, ele melhora. E achava que era depressão, e não era, entendeu? Quem não sabe, é uma vitamina, né? É uma vitamina. Aí você só toma a vitamina e fica Você vai bom, fazendo a reposição. Você faz a reposição da vitamina e você fica bom, né? Ou então mulher, é muito comum, assim, com ferro lá embaixo, entendeu? Então, assim, a gente começa a colocar as causas psiquiátricas depois que a gente investiga a base orgânica. Né? Então, vou investigar a tireoide, vou investigar a vitamina, vou ver como é que estão. Eu faço toda uma anamnese para poder chegar nessa conclusão. E não simplesmente, tá com cara disso, tá com cara daquilo. Né? E principalmente hoje, quando a gente fala de medicina integrativa e o tratamento da saúde mental, condensar o tratamento da saúde mental em neurotransmissor. Né? Não dá. Dentro da medicina integrativa, como é que você trabalha o lado espiritual do paciente? Olha, isso é bem engraçado, porque assim, as pessoas não sabem qual é a minha religião, no geral. Não sabem qual é a minha religião. No Instagram, as postagens, tá? Quem tem Instagram eu posso tem estar tudo. acompanhando só minha irmã. Não, mas você não ia postar. Entendeu? E assim, por muito tempo ficavam assim, qual é a religião? Você abraçar a espiritualidade do paciente não significa necessariamente estar dentro de uma religião. Hoje tem estudos que mostram que um paciente que ele tem uma religiosidade ativa, isso é um bom prognóstico do paciente, tá? Então, óbvio que eu vou procurar saber quais são as crenças do paciente para incentivá-lo, né, nessa busca, porque assim, é muito comum o paciente entrar nesse circuito e falar assim, olha, eu tô perdendo a minha fé, as coisas não fazem mais sentido, e começa a tratar e as coisas melhoram, porque não era uma questão de fé sozinha, né? Falar da parte espiritual abre muito para questões místicas, assim. Mas não tem nada de tão místico. Porque, assim, o ser humano, ele é ser humano porque ele tem um componente físico, mental e espiritual. O que é ser espiritual? Algo que está para além da matéria. Tudo que não é matéria é espiritual. Então, você tem essa porção dentro de você. E aí a gente vai buscar formas de alcançar isso. A religião é uma dessas formas, mas não a única e exclusiva. Essa forma de acesso, Ana Paula, é difícil a gente falar assim, é isso, é aquilo, porque acaba sendo muito individual. Muito individual, né? Como é que eu vou trabalhar coisas que estão para além da matéria? Né? É algo que, assim, é difícil a gente teorizar, mas na prática, nos casos clínicos, fica mais fácil da gente entender, vamos dizer assim. Eu percebi isso na prática. Eu fui professora e aí eu observei isso nas crianças. As crianças que iam para a igreja, que tinham uma certa religiosidade, era completamente diferente das que não tinham essa criação, né? Não vivia nesse contexto. Era incrível, o comportamento, tudo era muito diferente, assim. E aí isso sempre me chamou muita atenção. Você falando disso, assim, a questão da espiritualidade, para mim, eu amo entender isso, porque para mim até hoje eu não entendi. Eu quero entender isso.
E aí, o que eu, assim, acredito bastante é em energia. Até comentei com a Tamires que eu acredito muito, e eu queria saber de você a sua opinião, por exemplo, para mim é certo. Eu pensei em alguém, por exemplo, agora eu pensei em alguém, essa pessoa me veio na cabeça. Incrível. Vida assim em mim. Eu pensei em Tamires. Pode me usar como exemplo. Eu pensei na Tamires. incrível como a Tamires vai entrar em contato comigo. Isso é sempre. E eu faço esse teste. Eu faço esse teste para ver se realmente funciona. E dá certo. Eu vejo que acontece isso. E eu queria saber de você, assim, essa questão da energia, assim, até mesmo do pensamento positivo, pensamento negativo, até onde isso... A sua visão em relação a isso. Tá, vamos por partes, né? Essa percepção extrasensorial, quase como se fosse uma intuição, né? Uma percepção, ela faz parte, né, desse conjunto sensorial, vamos dizer assim, espiritual. Então, é comum, né, pessoas pensarem em outras e conseguir estabelecer alguma, como é que eu posso falar? Alguma conexão ali em um nível não material, né? Porque, de novo, assim, quando a gente fala energia e começa a falar, né, espiritual, e fica uma coisa meio hippie, assim, meio coisa, mas não é. Existem coisas que não estão na matéria, ponto. Né? Eletricidade, a gente não consegue... pegar, né? Vou pegar aqui na energia, né? Não é tão palpável assim. Né? Existem coisas aqui, a radiofrequência, que eu não consigo pegar, né? Então, essas coisas acontecem. Existe uma porção do ser humano, e aí quando a gente vai para as medicinas tradicionais, a gente começa a perceber que há uma normalidade disso, porque a anatomia dentro de uma medicina tradicional, como por exemplo a Ayurveda, ela fala em diferentes corpos, em diferentes corpos sutis, extra corpo físico. E aí começa a entrar um outro tipo de anatomia, tá? Tá aí, hoje, bem difundida a medicina tradicional chinesa, que vai tratar os meridianos, né? Então, assim, existe um conhecimento dentro disso. Como a gente acabou, dentro da nossa parte mais ocidental, indo para algo que é bem ortodoxo, concreto, né? A gente não valorizou tanto esse estudo. Mas... as medicinas tradicionais, elas estão aí e tem uma anatomia, assim, bem completa. Quando eu fui fazer o meu curso de medicina ayurvédica, lá na Índia... Ai, tu fez? Fiz, eu sou Pita... Eu sou o quê? Para me considerar... esse negócio... Eu não Você sei fez o teste lá online? Não, eu não sei de nada. Só que eu sigo uma blogueira. Eu não sei se eu segue Kim Zucatelli. Tu segue... E Doutor do Prato. Eu amo eles, meu Deus. Só que eu sigo Kim há muito, muito tempo atrás. Menina, e ela é nutricionista ayurvédica. Elas formam na Alemanha. Eu sei de tudo por causa dela. Tipo assim, sabe? Eu sou apaixonada. Quando fala Ayurveda, o meu olho começa a brilhar. Meu Deus, eu sou Pita. Eu sou o quê? Não sei o quê. Eu já fico pensando. Eu acho o máximo, tipo assim, porque ela passa muito ensinamento. E foi uma forma que eu consegui emagrecer. Foi por conta dela. Tu acredita? Porque, tipo assim... Ela bota isso muito na mente da pessoa, que, tipo assim, você tem que trabalhar a mente, Porque eu sou tão inocente, que eu achava que, tipo assim, um atleta, ele é campeão, por quê? Porque ele tem um dom. Aí, tipo assim, ela foi dizendo isso, né? Não, você tem que praticar muito, você faz, mesmo sem querer, porque na minha cabeça, tipo assim, um jogador de futebol, tipo Neymar, tem o dom, né? Mas Neymar treina 8 horas por dia de futebol. Mesmo que ele ame futebol, ele passa 8 horas do dia treinando, ele faz fisioterapia, ele faz muita coisa. Então, não é ali porque ele nasceu com dom e é jogador. Não, tem... Aprimora aquilo que ele é. Aprimora. Então, eu digo, meu Deus, justamente, ela fica assim, a gente tem que modificar nossos pensamentos, a cabeça, e ela sempre diz isso, que a gente não é uma criança mimada, nós somos adultos, e a gente tem que fazer o que tem que ser feito, não o que a gente... Isso é inteligência emocional. Aí eu maturidade. Eu fui ficando mais inteligente. Isso eu não conheço. Medicina ayurvédica é a medicina tradicional indiana, né? E aí, nessa experiência, né, que dentro da formação em Ayurveda, eu fui para uma universidade de medicina ayurvédica, né? E tinha um hospital lá na cidade onde eu fiquei de medicina ayurvédica. Então, tipo, tudo é muito normal. Aqui no Ocidente, a gente trata
muita coisa, assim, o que não é material, ou que não tá concreto, nós somos muito ignorantes, essa que é a real, assim, né? E você vai ver que a gente vai aprender aí com a galera de, né, muito tempo atrás, entendeu? Então, quando eu fui para essa questão da anatomia, estudar anatomia ayurvédica, é toda uma diferença. Então, na hora que você vai falar dos doshas, são as bioenergias que compõem o ser humano. E a beleza da medicina integrativa é o seguinte, que eu não te trato como um igual, tá? Primeiro eu vou avaliar a sua constituição, porque isso é uma premissa ali da medicina ayurvédica, né? Primeiro eu vou avaliar a sua constituição e ver qual é aí essa sua identidade. A partir daí, eu olho o que você está adoecido e aí a gente vai trazer você para quem você é. E não, a minha baliza não é ficar sem sintoma. Não, é justamente saber quem você é e desenvolver você dentro do que você é. Então, o seu tratamento é diferente do seu, que é diferente do dele, que é diferente, né, do de outras pessoas. E aí a gente fala sobre a medicina, né, individualizada, né, que é uma coisa que está praticamente associada aí à medicina integrativa também. Avalia-se a constituição do paciente, quem ele é, em todos os sentidos, né? Vamos supor que eu tô aqui, meu Deus, eu preciso ir na Luana. Só vá. E agora você marca 2 tem que ser 2 horários, porque só um não dá. Eu fui pra lá, eu quase que digo, não, deixa eu ficar aqui só acompanhando, porque eu queria conversar demais, eu tenho que marcar 2. Mas aí, em relação a isso, eu sei que é relativo de pessoa para pessoa, mas existe, assim, uma média, olha, de tempo, assim, para fazer um tratamento. A gente vai precisar de tantas consultas, como é que funciona isso? Ou não, vai... Porque igual eu vejo às vezes, eu me consulto com psicólogo há mais de 10 anos. Aí depende da finalidade, porque assim, foi muito engraçado que teve um pai de um paciente meu, né, que a mãe tava falando assim, nossa, doutora, ele tá falando, né, tipo, como se eu não estivesse fazendo o meu trabalho, porque eu não tinha dado alta pro paciente, quando é que vai terminar a terapia, né, quando é que vai resolver o problema? Depende muito da abordagem que é feita no consultório da psicologia, e o que de fato você está tratando. Então, por exemplo, eu faço terapia há mais de 10 anos. Eu, Luana, eu lido como desenvolvimento pessoal, né? Maturidade, desenvolvimento emocional, use o termo que quiser. É óbvio que nesse período aí houve momentos de adoecimento. Tive ansiedade, tive depressão, enfim. Mas ao longo do tempo eu nunca parei, porque essa questão de eu preciso me conhecer, eu preciso desenvolver, né? Eu preciso evoluir. E esse olhar assim para mim sempre foi parte, inclusive, do meu trabalho, né? Eu aprendo a olhar para mim, vou exercitando o meu olhar e vou olhando para os outros, né? Eu fico imaginando, porque a piração na sua cabeça com tanta informação, igual você falou, né? Já passei por isso também. É claro. Bom que você sabe como realmente funciona para poder ajudar uma pessoa. Uhum. Mas eu fico imaginando essa piração com tanta informação, com tanta... Aí você vai ter que chamar o meu psiquiatra para vir aqui e falar... e falar como é que é o atendimento comigo, assim. Mas é legal você falando isso, porque existe muito preconceito, né? Claro. Eu vou pro psiquiatra, ou tô doida, alguma coisa assim. É igual a gente conversando aqui, eu vejo realmente a necessidade de ir no psiquiatra, de fazer esse acompanhamento. Confesso, assim, que eu não tive oportunidade, até psicólogo mesmo, eu fui, acho que uma vez só no psicólogo. Uhum. E aí, mas eu tenho muito isso comigo, assim, tá acontecendo uma coisa, eu fico pensando, por que eu tô sentindo isso? Porque igual esses dias eu fui... A gente estava em Belém, a passeio, e estava tudo tão gostoso, estava tudo muito bom. E aí eu comecei a sentir aquela ansiedade, aquela bola queimando. Eu falei, gente, mas o que é isso? Por quê? Não tá acontecendo nada, não tô entendendo. E aí eu fico, o que foi que tá acontecendo? E aí eu fico buscando essa resposta, eu tenho muito isso comigo. E aí eu comecei a observar que existiram alguns gatilhos para acontecer. Então foram pouquinhas coisas, mas existiam gatilhos para mim estar sentindo aquilo. Cuidado. Cuidado com isso. Porque assim, é igual, por exemplo, sei lá, eu pego o paciente que tá em uma depressão profunda. Aí ela fala, mas doutora, não tem nada na minha vida que eu tenha que ficar triste, não sei o quê. Aí ela começa a tentar justificar o sintoma.
né? Nem sempre é tão linear assim. É óbvio, né, que existem diferentes gatilhos e tudo. A grande questão é o porquê você está sensível a esses gatilhos, o porquê você não está regulando aí com o estresse, né? Então, assim, eu acho que é válido fazer essa autorreflexão, mas a gente tem que ter muito cuidado para não ficar justificando. Então, tipo, é o meu emprego. Então, eu tô passando mal, se eu mudar de emprego, aí vai estar ok. Aí nunca procura porque o problema é sempre externo, entendeu? E aí você vai justificando ou botando a causa no teu sintoma em outra coisa e você nunca trata, né? Questionável, porque o sintoma está acontecendo em você, né? É interessante tu falar isso porque eu não sei dizer o que eu tenho, não, mas é ansiedade, sei lá, é 53 doenças, né? Mas antes de descobrir de ser diagnosticada com TDAH, eu comecei com ansiedade, né, e tal. Só que minha ansiedade não é uma ansiedade convencional. E eu achava que não era nada, porque eu nunca tive taquicardia, essas coisas. Porque geralmente as pessoas... né, tipo assim, a pessoa acha que vai morrer. Eu não acho que eu vou morrer, eu não tenho isso. Mas eu tenho aquele negócio de ficar triste, ansiedade mascarada, né? Aí, só que, tipo assim, eu sempre fui muito alegre e tal. Se uma pessoa chegar lá em casa, eu tô muito feliz e tal. Eu digo, não, eu tô feliz. E, assim, não é... Aí eu pensava, não é ansiedade, não é nada. Porque eu tô feliz, eu não tenho motivo pra estar triste. Se a pessoa chegar aqui, eu saio, eu me arrumo, eu vou no salão, não sei o quê. Então, não, isso não é ansiedade. Ansiedade é você ficar dentro de casa, é você achar que vai morrer, é não sei o quê. Na minha cabeça era isso, né? E não... mas existe esse estereótipo aí, né? Do que é depressão, do que é ansiedade. E que não é bem assim, né? Existem tipos de ansiedade, existem tipos de depressão. Tanto que todo mundo, tipo assim, ficou surpreso quando saiu aí o Whindersson Nunes, depressão. Como assim? Ele ri, como é que é possível? Ou então... Padre Fábio de Mello, exatamente. E aí a gente tem várias pessoas aí da vida pública que, né, trouxeram à tona o seu diagnóstico e aí deram um tilt na cabeça das pessoas. Mas como? E não sei o que. De novo, porque não existe... a gente fica muito preso a um estereótipo. A gente acha que o deprimido é aquele que fica chorando deitado na cama. E nem sempre, né? E aí a gente precisa se conhecer. Então, isso aqui eu acho muito válido. Por quê? Porque hoje as pessoas estão carentes desse tipo de conhecimento. Com essa mudança dos tempos, né? O autoconhecimento não acompanhou tanto assim. E aí eu preciso saber, né, o que é ansiedade, né, o que é o medo, o que é o medo patológico, né, onde eu tô perdendo aqui, o porquê eu tô evitando determinada situação, a minha atenção, eu tenho que saber mais das minhas funções psíquicas. O conhecimento, gente, ele ajuda muito no processo, né, dessa questão de identificação. Né? Eu vou compartilhar minha experiência, fazer um momento consulta. Vamos lá. Porque é incrível isso, assim, eu tenho uma vida que eu posso considerar tranquila, feliz, e sou super grata pela vida que eu tenho. E aí, o que aconteceu comigo? Eu acredito que eu nunca não tinha nada disso, né? E aí, deixa eu ver, 8 anos eu perdi a minha mãe. E aí, eu não vivi o luto, eu não aceitei aquilo, assim, não, isso não tá acontecendo comigo, eu não aceitei, eu me protegi, o meu corpo se protegeu daquela situação. E aí, tudo certo, né? Tudo certo, só que não. E aí, na época da pandemia, eu pirei com aquilo, né, a gente vendo aquelas coisas horríveis. E aí, no momento da pandemia, com Covid e tal, e aí eu tava com Covid, eu tinha certeza que eu ia morrer, ia deixar minhas filhas, e aí eu tive um ataque de pânico, porque eu não sabia o que era, nunca tinha visto aquilo. E realmente, você jura que você tá morrendo, eu tinha certeza, eu caí e tô morrendo, assim, já foi pra mim, e aquilo me desesperou, porque eu vi minhas filhas vendo aquilo, né, eu falei, minhas filhas vão me ver morrendo.
E aí eu fiquei, meu Deus, mas por que isso e tal? E aí eu conversei com uma amiga, psicóloga, na hora eu falei, eu preciso de ajuda, né? Aí eu liguei para uma amiga, ela não pode me atender, né? E aí, mas ela me ajudou muito. E ela falou, Ana Paula, o que você teve foi um ataque de pânico. E eu não tinha noção daquilo. E hoje eu tenho pânico de pensar em ter um ataque de pânico, que é a pior sensação do mundo, assim. Eu tenho pavor disso. É um grande gatilho para mim, é eu pensar em ter passar por uma situação daquela. E aí, aí foi onde, tipo assim, nesse período, assim, eu comecei a buscar muita informação sobre inteligência emocional, fiz treinamentos, cursos, busquei muito esse universo. E aí comecei a me aprofundar também na espiritualidade. Só que isso, eu tô pulando um monte de coisa, mas o que eu queria falar, depois eu entendi que foram gatilhos que aconteceu aquilo comigo também. Que aí veio da situação da minha mãe, da perca da minha mãe, eu voltei, e aí eu comecei a pensar o que foi que aconteceu comigo. E aí, nesse meu pensamento, eu lembrei que eu tive a sensação de abandono da minha mãe. E aí eu estava achando que eu estava fazendo as mesmas coisas, que eu ia fazer as mesmas coisas que as minhas filhas, né? E aí aconteceu isso, e agora fugiu tudo que eu ia falar. Me ajuda agora. Ansiedade. A ansiedade, ela faz isso. Não, a ansiedade, ela faz isso. Ela vem te dá um branco, né? E aí, não só a questão da questão da ansiedade, mas também da gente começar a acessar conteúdos que são mais sensíveis. Por isso que eu estava falando, né? Uma coisa eu chegar, é simples eu medicar uma pessoa, dar um remedinho e ela ficar ok. Mas a gente tocar em assuntos que te levam a uma sensação, que trazem emoções ali para a vivência do teu corpo e te geram um desconforto, é outra coisa. Né? É outra coisa. Então, a gente falar de traumas, a gente falar de pessoas que passaram, né, por uma experiência de quase morte. Hoje, que eu vejo também. Exatamente. Não, exatamente. Hoje a gente tá assim, tá muito rico pra gente estudar. Tá muito toda hora. O pessoal até brinca assim, olha, fica olhando que a Luana já te dá o teu CID, né? Você já sai assim do encontro com um CID cada um. Mas é porque assim, o ser humano, hoje em dia, cara, a galera tá doente. Tá? É muito geral isso, né? É muito geral. E aí a gente tem a questão, não só epidemiológica, né? Tá hiperestimulado, aí associa aquela questão de, a gente evoluiu tanto na parte de tecnologia e tudo. Tá, e o nosso emocional conseguiu acompanhar? A gente está evoluindo dentro da nossa maturidade ou não, né? Não, a gente olha claramente, né? Essa galera mimizenta aí, né? Cancelem, foda-se, né? Ei, Luana, mulherzinha. Ei, vamos. A gente do mimimi. Vocês querem ser cancelados no primeiro episódio, né? Não, vamos falar. Ei, vai ficar só de enfeite o negócio, vão comendo pra eu dizer o povo as coisas. Deixa eu dizer a vocês, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que curtir esse negócio aqui. Por favor, curtam, sabe por quê? Porque John tá ali esperando o dinheiro dele. Se vocês não curtir e nós não tiver um monte de coisa, comenta também. Se você não estiver gostando, você comenta mesmo assim. Ninguém quer saber, não. Você comenta assim. Nunca pensei em assistir um podcast desse. Mesmo se você não estiver gostando, porque a pessoa vai ler e vai dizer, eita, deve ser muito bom. Mesmo que não tenha gostado. Você comenta. Envia pra aquela pessoa que tem ansiedade, pra mãe, pro pai, pra avó. Envia pra todo mundo, enfim. Só não envia pros mimizentos. Só não envia por mimizentos, porque senão nós estamos lascados. Mas vai dar certo. Uma coisa, Luana, que eu queria abordar também, o assunto, é sobre essa ansiedade mais precoce que a gente tá vendo hoje, né? Assim, cada vez mais recorrente, assim, nas redes sociais, cada vez mais cedo, as crianças entrando pra esse mundo, os adolescentes, e eu vi, assim, pode ir comendo que eu vou falando. Vá comendo que eu vou falando. Não, assim, eu vou só abrir um parênteses que eu realmente acho muito importante, que aí eu estava falando, e como é que a gente vai fazer, como é que a gente faz, assim, orienta a gente em relação até aos nossos filhos, porque se a gente vive isso, imagina nossos filhos, é muita informação, essa questão acelerada, como é que eu posso também ajudar nesse processo? Limitar a exposição a telas. Primeira coisa, tá? Porque ali é muito estímulo e muito rápido.
foi engraçado que essa era uma briga lá em casa, porque a gente já tinha essa noção, né? E aí o meu pai falava assim, não, mas ele vai ficar atrás das outras crianças, porque as outras crianças, todo mundo já sabe mexer aí no iPad, não sei o quê. Ele falou, não, pai, porque nessa fase do desenvolvimento, outras habilidades que ele precisa, que a criança precisa. Hoje em dia, com o virtual, né, com a tecnologia, os pais acabam terceirizando muito esse cuidado com os filhos, e aí serve de salva-vidas ali muito além. Então, sei lá, eu tenho paciente que tem 8 horas de tela por dia, e não é tela trabalhando, tá? É tela jogando online. Tá, vamos resolver isso aí. Ataque de pânico, ansiedade, tudo, né? As crianças, elas são muito sensíveis ao meio também. Então, hoje em dia, pode olhar, criança doente, pai doente. Eu já teve situações de estar tratando criança e falar assim, o problema não está na criança, o problema está em vocês. A gente precisa melhorar a dinâmica familiar, a gente precisa melhorar a dinâmica do casal, para que isso gere um meio mais tranquilo e adequado, tá? Para a criança. E aí, outra coisa também que tem, né? Nessa história de criança pode tudo, né? Ai, tem que sentir o que ela quer e ter não sei o que e tal. A criança, ela não tem uma ordem, tá? Porque quem vai apresentar a ordem, a rotina, os limites são os pais. E aí fica nessa história, não, faz o que tem vontade, não sei o que, criança não tem horário para nada, não tem limite nenhum. Meu amigo, isso é uma bomba para a criança, né? Aí a gente acaba tratando as crianças dando certos direitos para a criança na qual eles não estão formados para adquirir. A gente está no processo de formação para a escolha, né? E aí essa confusão toda aí na educação é complicado. Esse assunto, se a gente for entrar, a gente vai embora, porque realmente Eu vi uma fala de um neurocientista, assim, bem bacana, porque todo mundo fala isso, né? Tipo assim, criança não pode mexer em tela e tal e tal. Só que a gente sabe, na prática, assim, o tanto que é difícil segurar, né? A gente sabe. Só que tem uma explicação muito válida, assim, que a gente tem que se apegar na hora de dizer assim, não, vai. Eu vi que a criança tem a janela neuroplástica, né? Que a criança, no início da adolescência, tem um número de neurônios maiores do que a gente, né? No início da infância. No início da infância. Aí vai podando. Que aprende mais fácil nessa época. E que na adolescência já começa a cortar as sinapses, né? Que são as ligações de 2 neurônios, as sinapses. Vai diminuindo aí essa neuroplasticidade. Pois é. Aí eu vi ele dizendo que nessa idade é a idade que a criança mais aprende. Eu vi até ele dizendo, aprende uma língua muito rápido, aprende tudo. E nessa idade eles estão no celular. Eu ouvi até uma relação assim, interessante de por que essa geração tá assim, que foi a relação com a ocitocina. Eu achei interessante, eu queria saber de tu. Ele falando que, assim, a ocitocina é o famoso hormônio do amor, né? E que a gente libera a ocitocina quando a gente, tipo, tá próximo dos seus, assim, E na internet tá virando isso. Tipo assim, antes as crianças conviviam com os primos, com os tios, com os vizinhos, brincava na rua e tal. Agora não, é só na internet. E o algoritmo do Instagram, das redes sociais, vai jogando só o que você gosta. Ele é esperto pra te prender cada vez mais. E aquilo que a criança e o adolescente fica vendo só o que gosta, e se relaciona só com os seus. Ou seja, tipo assim, formam amizades com a mesma ideologia, com os mesmos pensamentos. E aí, esse negócio da ocitocina vai liberando a ocitocina e ele se fecha naquela bolha ali. Então, quando ele é contrariado, não sabe... tem uma reação desproporcional. Foi isso que ela tá falando. A reação, o ódio gratuito da internet. A reação desproporcional, porque a criança hoje, o adolescente, fica dentro do quarto, só vendo o que quer, só se comunicando com o que quer. Não tem mais aquele... eu até vi ele falando, tipo assim, aquela reunião de domingo chata, que o tio fala uma coisa, uma besteira, que um tosse pro time, outro tosse pro outro, e tudo bem. A tolerar as frustrações, né? Justamente. E aí eles não estão mais conseguindo desenvolver essa inteligência emocional pra lidar com o oposto, com a opinião diferente da dele. Geralmente
coisas que eu venho lendo a respeito das redes sociais, elas acabam lidando mais com a dopamina do que com a ocitocina. Não li esse estudo, tá? Mas aí a gente entra em faixas etárias diferentes, né? A criança, naquele estímulo rápido, colorido e tudo ali, ela fica hiperfocada, ela vai ter ali um prazer chama mais, né? O adolescente, ele vai encontrar pessoas, né, mais parecidas ali com ele. Aí entra aquela falsa coragem, né, que é aquela ali, fala horrores, mas chama pra briga, né, pra briga que eu digo aqui, no tapa, vamos ver se vai, né, tem essas guerrilhas, vamos dizer assim, digitais, né, que são pessoas que você vai olhar a autoestima no pé, né, que não tem o mínimo senso de proteção, né, haters, né? Os haters, exatamente, que aí eles têm essa barreira aí na frente, né, na qual permite que eles sejam corajosos, né, porque assim, eles não vão apanhar, tanto que pega a maioria, tem aí, obrigada, o perfil fake, né, faz as coisas, então eles ficam ali todo corajoso desde que não dê a cara a tapa, né, isso é muito comum na internet, né. E aí, é essa questão que vai levando também a essa perda da humanidade. Porque assim, cara, você vê as pessoas falam assim, porque era pra ter morrido. Coloca isso... Bota em outra pessoa, tem que morrer. Não, coloca isso, tipo, pra pessoa. Agora, imagina, eu chegar, olha que forte, eu chegar pra você e falar assim, olha, eu queria que você tivesse morrido. Meu amigo... A gente está perdendo a humanidade. O mundo virtual, ele vai criando... essas bolhas que as pessoas vão perdendo a humanidade, né? E esquece que o ser humano tem um outro ser humano ali. Então você pega aquela moça, gente, qual é o nome? A lourinha que era do quê? É uma cantora agora aqui. Exatamente. O tanto de hater, galera falando coisas assim absurdas porque não gostam, porque muito sem noção. Não, fora que a pessoa não convive, não sabe quem é a pessoa. Porque a pessoa mostra 10 minutos da vida, acha que sabe a personalidade. E que tem o direito de falar isso para as pessoas, entendeu? E as pessoas falam assim, numa verdade, tipo assim, esses juízes da internet. Eu vi as pessoas, alguém falando, tipo assim, hoje em dia tem muita gente pra falar muito do que não sabe de nada, né? Você se sente no direito de opinar sem saber. Isso é engraçado, porque assim, eu tenho os pacientes que eles têm uma certa deficiência intelectual. Geralmente... Eu? Não, você não é socialista. Não. E aí, o que acontece? São pessoas que não têm um filtro, né? Por exemplo, assim, eu acho isso aqui horrível, vou falar, tá horrível, sem a mínima crítica. E aí, nessas situações, né, dentro de manejos e tudo, eles são as pessoas que vão falar assim, teve uma situação, cara, uma pessoa X postou uma foto, uma pessoa da família postou a foto, e ele falou, tá horrível. Aí eu falei, por que você postou? Ele falou, não, porque eu achei que tava feio. Então eu coloquei, sabe? Mas assim, não tinha maldade de agredir e tudo, né? E aí depois você explica sobre a questão, né, social, de educação, o paciente entende. Aí tem essa galera aí que parece que não entende, isso porque não tem nenhum... A gente, né, presume que não tem nenhum prejuízo cognitivo, né? E aí se acha no direito, toma essa liberdade, cria uma autoridade, né? Que é isso, você leu 5 minutos, né, de alguma coisa, você escutou alguém de autoridade falando e eu me sinto dono daquilo. Lê só o título, às vezes não lê nem o conteúdo. E eu acho que isso é tão perigoso, porque assim, o burro que não entende da sua burrice. Pra mim, isso é o pior tipo de pessoa. Você não entendeu o limite da sua ignorância, né? E aí, quando a gente começa a falar sobre o desenvolvimento da mente, sobre a gente se conhecer, esse tem que ser um limite claro, né? Primeira coisa, assim, que eu não vou chegar e falar as coisas são como são, né? É óbvio que existem certas premissas. Isso aqui são coisas de madeira. Não vai ser, não, isso aqui pode ser plástico. A gente também não vai entrar no relativismo, né? Não, isso aqui é o que acha. Não, né? Isso aqui é água com gás, acabou, né? Mas eu não vou começar a trazer verdades absolutas sobre aquilo que eu não domino.
né? Ou sobre aquilo que como é que eu posso falar? Existe, né, um consenso. E aí a gente tem as pessoas que não têm o mínimo, né, de conhecimento, de autoconhecimento para identificar e entra nesse delírio, né, de que conhece algo, se dá o direito de algo, né? Então, assim, veja bem, a nossa mente, ela é algo que ela interage em todos os sentidos, que a gente tem a questão de, né, mexer com os afetos, de adoecer e tudo, mas ela é algo que é perigoso. É perigoso, porque assim, imagina, né, você recebe, sei lá, cara, se eu recebesse uma mensagem falando que eu tinha que morrer, entendeu? Eu já ia ficar, ai meu Deus, óbvio, não, assim, mas assim, a pessoa recebe, sabe, 10 mil mensagens e, odeio, não sei o que, briga na rua, isso dá um tilt, cara, na cabeça, a pessoa tem que se preparar. Não pode ser forte o que for, mas... Com certeza. Teve uma frase que eu escutei hoje de manhã, que ela falou assim, cara, a gente tem que se preparar. A vida não melhora, mas a gente vira cascadura e passa, né? A casca endurece, uma hora ou outra, e é isso. A gente tem que endurecer a nossa casca para passar por essas coisas. Porque isso se intensifica. A gente começa a nossa exposição social, tá ali, o Instagram, janela para o mundo, né? Tá aqui na internet, janela para o mundo. Uma hora vem um sem noção desse para te falar alguma coisa, e aí eu tenho que ter bem solidificado quem são, vou chamar de assembleia de vozes, que de fato eu tenho que escutar, né? Que tem que interferir na minha vida e não ficar... chocado porque um Zé Ninguém falou que, sei lá, né, eu tinha que morrer, ou que o meu nariz é feio, né, ou que, enfim, né, foda-se. Não, É só eu que falo palavrão, eu me senti mal. É porque se eu começo a vira um pânico. Sabe o programa do pânico? Se eu começar, então é melhor não começar pra não virar um pânico. E uma coisa... Todas, né, rosa aqui, tal. Uma coisa interessante que eu acho também... Não, eu só falo essa coisa, não... Não acontece que eu acho. Não é isso não. Uma coisa, complementando isso daí teu, né, que é uma coisa difícil de se fazer, mesmo você sabendo, poxa, eu não vou morrer, não sei o quê, mas você escutar aquilo dói. E esse negócio das redes sociais também, da comparação, é uma coisa que, tipo assim, é foda, né? E hoje em dia, cada vez mais cedo, a gente tá entrando nesse mundo de comparação. Por quê? A gente tava até comentando sobre isso. Até em relação ao podcast. Um exemplo. Antes, quando a gente era criança, era adolescente, que não tinha as redes sociais, que não tinha esse boom, só tinha televisão. Você se comparava com quem? Com a filha de sua vizinha. Sua vizinha tem uma filha e ela sonha em ser professora, porque antes todo mundo sonhava em ser professora. Antes, se você fosse professora, você já estava feliz, já, porque eu fiz pedagogia e eu sou professora. Não diminui, né? Claro. Só que hoje em dia ninguém quer ser mais professor, porque as pessoas estão se comparando com a pessoa que está lá do outro lado do mundo, que tem outra realidade. Hoje você não se compara com quem tem a mesma realidade que você. A gente tava até falando do podcast, tipo assim, a gente quer fazer um tipo de podcast, mas a gente se compara com os podcasts tipo assim, top, tipo, não é assim, a gente tem que... e não é. E também não é só a comparação, que a gente vem acompanhando a questão da alta performance, tipo, a perfeição, né, a internet passa isso, tem que ser perfeito em tudo. O delírio da produtividade, né, o delírio da produtividade. Tipo, você não tá conseguindo, você começa a entrar, surta, começa a enlouquecer nisso. Olha, gente, isso é normal, assim, isso foi já uma das minhas angústias. Nossa, gente, eu só dormi. Eu só dormi no sábado. Aí é a hora que meu terapeuta vira e fala assim: Luana, você dormiu no sábado, isso é ruim? Você tava cansada? Aí eu falo assim, Aí, tipo assim, ele já deu uma na minha cara, né? Então, eu já fiquei assim, aí eu brinco, eu tô ficando meio hippie, tô descansando aos sábados, né? Eu não estudei no dia, não trabalhei, tirei um final de semana, tô bem hippie, vou fazer qualquer coisa, né? Essa questão da produtividade, de estar sempre, né, gerando informação, consumindo, isso vai impregnando na gente. Por quê? Porque a gente tem que ficar muito atento quais são os nossos valores. E esse negócio da comparação, ao meu ver, bate nessa distorção de valores também,
tá? Porque antigamente... Não, é tudo distorcido. É tudo, o que você pensar tá distorcido mesmo. Porque antigamente é isso, assim, quem são as pessoas que você admira, né? Como você elege alguém, como você elege um ídolo. Aí a gente pega um país que os ídolos, os maiores ídolos são os jogadores de futebol, né? Eu quero falar, eu ia falar o palavrão, mas eu tô me segurando, assim. Não, então assim, né? Um país, assim, que os maiores ídolos, eles são jogadores de futebol e que só acrescenta, não que isso seja necessariamente ter admiração por um, né, atleta, tudo bem, mas que é só isso, gente, puta que pariu, entendeu? Tá, quem é? Outro dia a gente tava vendo a questão de... Tá, porque o Brasil, um dos maiores países católicos, né, não tem tantos santos quanto o país que é tipo um ovo que não dá 10% do Brasil, tem lá 10 santos, né? O que está acontecendo aqui? O que culturalmente tem nessa cultura aqui, né? E uma delas é essa questão de... distorção de valores, pela falta do autoconhecimento, ao meu ver. Por quê? O brasileiro, o latino, ele é conhecido como, né, sendo bem caloroso, sensorial e tudo. Só que assim, as nossas emoções, elas não podem liderar a nossa vontade, né? A nossa vontade, uma vontade madura, ela vem a partir de razão e emoção. E ela vai direcionando. Num país que é tudo, eu sinto, isso e não sei o quê, e te lidera, é isso, as vidas desmoronando. E aí a gente entra no grande vazio existencial que causa uma puta ansiedade, entendeu? Que tudo é tão rápido, tudo muda tão rápido, e o que é eterno? Qual é a porção de mim, né? Porque eu tenho uma porção que não é material. Qual é a porção de mim que é eterna, né? E aí a gente começa... Cara, eu nunca pensei nisso. Quando eu começo a colocar isso, né, para os meus pacientes, falam, nossa, eu nunca pensei nisso, mas é verdade. As pessoas não param para pensar nas coisas que são essenciais para a sua vida, porque tá sempre aqui, vendo ali, vendo aqui, e não tem mínimo de reflexão, né? E aí ela entra no embate que ela... olhou, leu uma coisa 2 minutos, 3 minutos, pegou 30 segundos para refletir e acha que já fez a reflexão, né? Porque o timing tá errado, o timing é aquele negócio ali, né? E agora com o TikTok é um negócio muito mais rápido, né? Porque você vai aqui e você vê, você não toma cuidado com aquele negócio, quando você passou 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, e tipo, você não viu. Você vai embora, eu percebo isso... vendo a distorção de conteúdos. Tipo assim, tu tem quantos anos que tu é médica? Eu agora tenho uns 9 anos. Já foi pra Índia fazer curso de Ayurveda? Já fez 1 milhão. Já fez curso de Ítalo Marcílio, que eu sei que eu amo. Sim. Eu até vi. Uns amam, outros odeiam, mas você aprende. Exatamente. Eu vou aproveitar essa fala da Tamires, que a gente precisa encerrar também, já estamos no nosso tempo. E a gente não apresentou a Luana. A gente vai finalizar pelo começo. Você achou que aqui ia pra tudo quanto é lugar? O meu currículo vai pra tudo quanto é lugar. E você começa pro lado e vai pro outro, né? E realmente a gente falou, eu pensei que a gente ia falar só sobre uma coisa, a gente falou sobre muita coisa. Mas eu queria saber um pouquinho da Luana. Quem é a Luana? Olha, eu me considero como uma terapeuta. Porque é muito além dessa questão orgânica, dessa questão biológica. E eu me encontrei dentro da medicina por conta disso. Teve uma época, quando eu fui nessa saga aí de Índia, de Tailândia, vou procurar o que faz sentido para mim. Não, meu pai arrancando os cabelos, falou assim, minha filha tá rasgando diploma e não sei o que e tal. Eu falei, não, eu vou. Trabalhei aqui, suei.
Chegou 3, 4 meses depois, juntei, peguei uma mochilinha aqui, eu dava minhas coisas, a minha mãe fala assim, não dá tudo, que tu vai voltar. Eu falei, mãe, eu não sei quando é que eu vou voltar. Aí ela ficou assim, como tu vai viajar e não sabe que vai voltar? Eu falei, eu não sei, eu tô indo, né? Sozinha? A passagem de ida, fui sozinha. Meu Deus. Passagem de ida estava comprada, passagem de volta não. E aí começou por conta desse curso ayurvédico, né? E aí eu fiquei 3 meses lá em uma faculdade, lá na Índia, em Jamnagar. Depois eu fui para um hospital, fiquei internada no hospital, passei pelos processos, né, de Panchakarma, enfim, dentro da medicina indiana. Meu pai foi à Índia atrás de mim. Ele falou, quando é que você vai voltar? Eu falei, não sei, porque você tu não sabe. Então a gente viajou um pouco e aí ele voltou e eu fiquei lá. E depois caí de paraquedas na Tailândia, que foi quando eu comecei a estudar sobre o Tantra, Yoga, né, que na época, assim, eu tava indo, eu vou tratar dor, vou pra parte da sexualidade. Aí eu tinha decidido ir pra parte da sexualidade, e fui dentro dessa área. Então foi um ano que foi muito intenso. Quem trabalha com medicina integrativa é o paciente ativo, tá? Então, todos os processos que eu aprendi, que eu me desenvolvi, que eu fiz capacitação, eu me submeti. Então, assim, o cara falou, tem 3 dias lá no hospital na Índia. Você tem que ficar 3 dias comendo manteiga ghee e aveia. E 3 dias só comendo isso. Tem 3 dias sem tomar banho. Aí eu já falei, minha cultura não permite, senhor. Eu consigo ficar 1 dia sem tomar banho, mas à noite eu negociei lá, aí eu fiquei, não fiquei. Aquele negócio de passar só o que come também. Exatamente. Ele queria que eu fizesse isso e não tomasse banho. Aí eu falei que a minha cultura não permitia. Entendeu? Todos os processos de meditação, de yoga e tal, você perguntou se eu era vegana, né? Eu passei 2 anos e meio vegetariano, só voltei por sem vergonhice mesmo, porque assim, e sem vergonhice pura, porque foram os melhores anos, assim, da minha vida, no sentido de energia e de disposição, e eu voltei a comer porque eu nunca gostei de cozinhar. E aí, quando eu voltei, né, teve um tempo que eu ainda segurei, mas os lugares que eu frequentava não tinha comida, assim, vegetariana saudável, e aí não ficava me sentindo bem. E aí eu voltei a comer. Então hoje eu como carne tranquilamente, mas foi um dos melhores períodos assim da minha vida. Aí foi formação de homeopatia, quando eu voltei, aí eu fiz vários cursos tudo que você imaginar. Aí fiz uns tantos cursos, pelo menos uns 3 de terapeuta tântrica, fiz de meditação, fiz de hipnose, fiz de, assim, eu sinceramente não sei falar. O que eu posso falar agora é que eu estou apaixonada atualmente pelos cavalos. Então, assim, ó, você viu que o negócio é bem diferente aqui. Não, a Luana falando, a gente já sabe. Vamos fechar o podcast com a Luana, não precisa mais ter. Acabou, não precisa mais de convidado. Das terapias assistidas por cavalos. Já tem uns 2 anos para mais que eu fui como paciente e ia para fazer as terapias de constelação familiar com cavalo e tal. Com cavalo. Menina, como é isso? Rapaz, tudo com paciente dos cavalos? Como assim? Não, paciente dos eu não tô entendendo eu tô com a mente bugada. Tipo isso, mas é de cavalo. É paciente dos cavalos, é tipo isso. E faz coaching. Aí eu comecei a ver como aquilo foi me ajudando, e aí eu fiz a formação, né? Então, eu fiz a formação com uma terapeuta da Argentina agora, né? Do método Pacágua, que é constelação, coaching assistido por cavalos, e é fantástico. Então, assim, eu vou fazendo curso, eu vou amando, e aí eu vou encontrando, e aí eu vou colocando, assim, né? E para mim, o que é mais louco é o seguinte, eu fiz, por exemplo, vou pegar a formação da parte da sexualidade, né? Eu fiz primeira parte tântrica, fiz vários cursos de formação e tal, papá. Aí eu fui para a USP, para fazer o curso pela USP de formação, né, em sexualidade tradicional. Mano, tipo assim, a mesma coisa. Eu falei, cara, é palhaçada, né? Eu tô achando que eu vou vir uma coisa inédita, assim. Óbvio que tem uma coisa ou outra mais médica, mas não tem, né? E o gostoso para mim
é que tudo que eu faço engloba isso. Então, são coisas que parecem, assim, totalmente diferentes e conexas. Enfim, Aquilo entra numa sincronia, né? É isso que eu... Do início que eu tava falando, do início lá, é isso que eu acho interessante na sociedade de hoje, porque você bota um conteúdo, tipo assim, com tu, Luana, tipo assim, que tem uma bagagem incrível, tem muito a ensinar, e às vezes, assim, poucas pessoas se interessam pela preguiça de estudar, de pesquisar, de estar ali assistindo, de colocar a mente pra trabalhar mesmo, e tipo assim, um vídeo de 15 segundos, nada a ver, o vídeo tem bomba, tipo assim, nada a ver o vídeo, eu vejo realmente que tem muita gente perdendo na internet com tanto de conteúdo maravilhoso que tem, e as pessoas não aproveitam. Por não saber filtrar. Justamente. Né? Então, essa falta de capacidade de você identificar o que é bom ou não, né? Isso atrapalha. E aí, a gente entra a questão da falta de maturidade também. Porque eu não vou escolher o que é o gostosinho pra mim, que é isso. Vi ali o TikTok, dancei, hahaha, e pronto, né? Que não tem nada de errado também, que não tem nada de errado, mas fica preso nisso. Ficar só nisso, né? Exatamente. E aí, não saber filtrar, não encontrar os momentos certos e não perder a medida é uma falta, né, de maturidade, de inteligência emocional, de encontrar as medidas certas para a vida, e depois a vida atropela e não sabe por quê. E não sabe por quê. É importante procurar ajuda, mesmo sem saber. Por quê? Mesmo sem saber. Porque eu vou contar a minha experiência de TDAH, né? Que é pra quem não sabe, TDAH é um transtorno de déficit de atenção. Tipo assim, eu quero ensinar mais que a Luana. E eu fui diagnosticada agora em abril. Sei não. Foi em abril, acho. Foi em abril e com 27 anos eu fui diagnosticada, né? Que é bem louco, porque você é bem TDAH. Eu sou assim, a pessoa, tô passando, a pessoa, TDAH, né? Você dá pra ver a quilômetro, né? Enfim, exatamente. Eu só fui diagnosticada com 27 anos. Tipo assim, cara, tem muita... Eu perdi muito por não perceber as coisas, por ser tão acelerada, meu cérebro, meus pensamentos ser tão bagunçados que eu não percebia. Tipo, às vezes você tá lá, você não percebe isso. Cara, eu tô perdendo tempo aqui. Ou então você tá fazendo uma coisa porque outra pessoa viu e você nem raciocinou se aquilo era pra você, se você queria, se realmente aquilo lhe satisfazia. Às vezes você tem um problema cognitivo, que o transtorno de déficit de atenção é um transtorno de desenvolvimento cognitivo, né? Como é o negócio aí? Diga aí. Não. É um transtorno de atenção, déficit de atenção e hiperatividade. Pode ou não ter uma alteração cognitiva, né? Eu acho que tem alteração, porque eu tô totalmente alterada a minha cognição. Então, mas aí existe, por exemplo, uma dificuldade de aprender por conta de manter o foco. Né? E aí você vai e fixa a memória. Mas assim, eu vou discordar de ti, tá? No sentido que você chegou bem amadurecida. Essa que é a diferença, por exemplo, de sintoma e maturidade. Por mais que você tenha vivido uma vida dispersa, vamos dizer assim, por conta do TDAH, observei muito que já vinha os valores sólidos, o que você queria, como, sabe, já vinham coisas ali muito concretas, que é a maturidade, entendeu? Então, por mais que, sei lá, tenha tido dificuldade, ou tenha tido essa percepção, você vê a diferença que é a pessoa que tem um nível de maturidade, entendeu? Então, assim, você chegou num bom ponto de desenvolvimento pessoal. Sinceramente, que é isso, assim, eu tô falando. Eu não sou acostumada, tipo assim, com elogio. Não é assim, eu sou acostumada a dizer que eu sou louca, assim, mas assim, desenvolvimento pessoal, sério? Sim, mas é verdade, porque assim, você chegou com uma autocrítica, né, muito bem formada, muito bem observada e muito bem ponderada, né, em algumas coisas. Talvez um excesso de crítica em alguns pontos, assim. Mas nem todo mundo
tem essa capacidade de me listar aquilo tudo que você listou, não, assim, sabe? De trazer esses pensamentos formados, de ter essas ideias, de identificar o problema. Então, você chegou, de verdade, com uma personalidade muito bem formada, que daí fica muito mais fácil de trabalhar. Ai, fala mais, entendeu? Que eu vou fazer um corte disso daí. E vou mandar para o meu marido, para minha mãe, né? Mãe, eu já tava sabendo aí o corte. Mas você já sabia? Você já imaginava? Como é que foi pra você? Não, foi assim. Luana foi minha terceira psiquiatra que eu fui. Foi assim, tudo começou na pandemia. Eu acho que na pandemia foi o boom de todo mundo, né? Eu já tenho... O povo lá de casa come muito, né? Eu já tenho esse negócio de comer muito. Sou nordestina, que é negócio de comer de comida. Tudo é comida, né? Viu? Coma aí, É o que eu falo. Eu fico doidinho, o negócio aqui se instruindo, como aí, pelo amor de Deus. Aí, na pandemia, eu comecei com a compulsão alimentar. E eu queria até que tu falasse sobre isso, porque muita gente tem dificuldade. Todo mundo, tipo assim, eu tenho compulsão. E, tipo assim, a compulsão é uma coisa que você come sem querer. Tipo assim, é uma coisa que dói. Você, tipo assim, eu tava com a barriga... prazeroso. Não é prazeroso. Eu tava com a barriga cheia, eu estava já desesperada, porque eu estava engordando muito. Eu comia e me deitava. Eu já com aquela sensação horrível, e eu voltava na geladeira com a barriga doendo de comer. Né? Eu odeio comer bolacha. Eu comia bolacha só pra estar mastigando, então isso é horrível. Luana, tem TDAH? Qual é o Cid? Já detectei alguns aqui. Eu vou sair entregando só as receitas das medicações. Pois é. Aí, daí foi que surgiu a bola de neve. Tipo, eu comecei com esse negócio, eu comecei a engordar muito. Aí eu comecei a ficar ansiosa, ficar triste, sem querer sair de casa muito porque eu tava gorda e tal. Aí eu comecei a dizer, opa, tem alguma coisa errada aí. Foi aí que eu comecei a pesquisar, estudar sobre. Aí eu disse, meu Deus, aí eu comecei com terapia, só que eu não gostei, porque eu sou uma pessoa, além de eu ser assim, arreganhada, eu sou muito fechada. Tipo assim, a sentimentos, a tudo. Eu gosto só de pensar e não dizer a ninguém sobre sentimentos, entendeu? E eu fiz uma vez, eu digo, menina, eu vou ficar dizendo minha vida pro povo, não. Eu vou ficar aquela mulher, eu não gostei da terapia, né? Eu também não tive uma experiência. Eu vou ter que chegar e falar da minha vida. Na minha vida, a mulher perguntando, aí disse, eu digo, vou dizer nada a ela, não. Aí, eu comecei a pesquisar sobre, e ela me disse, essa primeira terapeuta, disse que eu tinha uma hiperatividade e que era bom eu ir no psiquiatra, né? Eu digo, isso, mas tá doida. Não, eu sei que eu tenho hiperatividade. Que eu tenho que ir na primeira consulta do médico de doida, né? Tipo assim, essa mulher tá doida, né? Eu vou pra lugar nenhum. Aí, tipo assim, eu não fui. O que eu fiz? Comprei remédio pra emagrecer, emagreci e resolveu, né? Tipo assim, resolveu. Aí, depois eu comecei um desânimo, aquele mesmo negócio, um desânimo e tal. Aí eu fui eu digo, não, eu não tô normal. Tava até prejudicando minha relação com a família em casa, assim. Já não tinha culpa de nada. E eu queria enfiar a cabeça dele no sanitário da descarga, assim, sem ele ter culpa de nada, estressada, sabe? Eu digo, não, eu tenho que ir no psiquiatra, porque senão eu vou me separar. Deus me livre. Eu ainda amo meu marido. Aí eu fui, não por mim, mas por ele. Eu fui. Não por mim, mas... porque por mim eu ficava assim mesmo. Mas, então, mas assim, isso, eu falar, são coisas traços de uma personalidade madura. E aí você veja bem, a gente não sabe identificar pessoas, né? A gente não sabe observar as pessoas. Isso são traços de personalidade madura. Tudo isso que você está falando são marcos de autopercepção, autocrítica. Opa, peraí, esse negócio aqui tem uma coisa errada, né? Por mais que você bateu em pontos e de repente não engatou e tudo, mas isso pegou no teu radar. E é isso, você identificar que isso está prejudicando a tua família, porque é muito comum, por exemplo, a pessoa, culpar, não, é fulano faz isso, me estressa. A personalidade, né? Eu vejo muita gente assim, eu tenho uma personalidade forte, e o povo quer aguente. Exatamente. E aí, o que acontece? Por exemplo, isso, eu só fui pelo meu marido. Cara, isso é uma das coisas mais lindas que tem, porque assim... aquela história do amor, ele transforma, o amor, ele cura, justamente porque é isso, às vezes a gente é capaz de fazer pelo outro, né, a gente consegue se resgatar pelo outro, então são traços de maturidade legais, assim, e aí você veja bem, né, a gente fica nessa brincadeira, né, porque você tem o transtorno, e não sei o que, e tem esse jeito, né, espalhafatoso e tudo, mas dentro das tuas falas tem muitas coisas que são traços de personalidade
muito bem formados, entendeu? Muito bem formados, e isso é muito bom. Adorei esse podcast. Entendeu? Amei. Melhor de todos. Primeiro, o melhor de todos. Isso é muito bom, entendeu? E aí vê, né, que assim, o transtorno ele pode limitar, mas ele não define, né? Então é óbvio que você teve várias limitações e dificuldades por conta do transtorno, que não é uma coisa que é diferente, por exemplo, de uma ansiedade, que, abriu o quadro aqui. Quem tem TDAH, cara, é da infância. É uma coisa, assim, que é complicado, porque você sempre se acha diferente, né? Tem essa dificuldade que pra fulano é mais fácil, aí pra mim aqui não é, e não sei o quê. É bem conflituoso pra quem tem o transtorno, assim, você tá entre iguais. Agora que a gente tá, né, mais difundido, aí acaba sendo mais aceitável. Mas antigamente, cara, gerava essa dor, assim, né? Essa autoestima bem baixa. E quando você é criança, né? Você não entende muito isso. E, por isso que é importante o diagnóstico, porque, Luana, assim, eu vejo muita gente que percebe uma coisa diferente no filho e não quer levar no médico porque não quer que seja diagnosticado com nada. Tem gente que sabe, não quer, não é para meu filho ter isso, não, e não existe isso. O diagnóstico desde a infância é essencial, assim. É tão comum a gente tem isso. Eu tenho isso na família que não aceita. E é super comum, e a criança não consegue demais desenvolver. a criança demais. Tipo assim, eu fico imaginando, talvez se eu tivesse isso desde criança, se eu tivesse na mente que eu era assim, talvez eu não tivesse desenvolvido essa ansiedade e tal. Por quê? Porque no adulto... Não necessariamente, tá? Porque assim, se a gente falar se a gente for para as estatísticas, quem tem TDAH tem uma maior probabilidade de desenvolver comorbidades psiquiátricas, como ansiedade, a própria compulsão também, a tendência a vícios também. Então, assim, estatisticamente, a forma como o teu cérebro, né, ele funciona, ele já já tem uma tendência para... Tá? Então... Mas uma coisa que eu sofri muito e que agora eu tô entendendo é esse negócio da autoestima, porque tem muito isso no TDAH. Porque você não consegue a atenção sustentada naquilo, quando você é adulto, você, tipo assim, se desanima muito das coisas, né? Porque você não aprende fácil, aí, eu não vou fazer mais aquilo. É inconstante, né? Muito inconstante. Então você começa a dizer, meu Deus do céu. Não, eu já olhei e digo assim, Senhor Jesus, eu nasci pra quê? Me diz aí, porque eu não sei não. Não, é sério. Eu fico assim, eu não dou certo pra nada. Aí fica, meu Deus, eu sou burra. Aí você se acha burra, que não dá certo pra nada, que não sei o quê. É uma tristeza, minha gente. Mas dá certo no final. Mas isso é um relato muito comum mesmo, assim. Porque você entra aí nessa montanha russa de emoções, entendeu? E aí essa capacidade da gente se avaliar e avaliar de uma forma concreta, né? Veja que dentro da tua fala eu marquei vários pontos de personalidade estável e madura, né? Aí você vai falar assim, Luana, tudo que eu não sou é estável e madura, né? Mas assim, tá, o que você tá olhando, né? Então, se a gente olha, né? Porque assim, não vou citar outras coisas, mas outros pontos da tua vida são estáveis e maduros, entendeu? E sustentados, né? E aí isso dá espaço para você trabalhar outras questões ou descobrir o seu funcionamento, né? Então, e aí, essa questão, viu, você falou, né, sobre inteligência emocional e tá trazendo tudo, facilita muito o trabalho. Por quê? Quando a gente está trabalhando com alguém dentro do consultório que tem uma personalidade formada e madura, cara, é muito mais fácil. Muito mais fácil. O meu processo naquela hora eu estava falando porque eu entrei, eu comecei a estudar muito isso, eu entrei nisso e doeu muito. E aí eu quero sair disso, então eu tô realmente me protegendo, não busquei mais informação, porque teve essa mudancinha de chave de você realmente ver, nossa, é um universo que eu nem sabia que existia. E aí hoje eu me tô nessa proteção. Então, até o podcast, pra gente falar sobre isso, veio disso, assim, eu quero me ajudar, eu quero que esse processo do podcast, até de estar aqui, e tudo isso, né, eu quero que isso me ajude e também que é uma informação interessante para todo mundo. Claro, com certeza, porque assim, não existe remédio para imaturidade,
tá? E não existe remédio pra burrice também. Cara, viu, menina? Vou mentir não, viu? Não existe remédio pra burrice e nem pra imaturidade, né? Essa questão da experiência, da busca, da persistência e tudo é o que vai formando esse lado. Então, isso aí é fundamental, porque você começa a lidar com os sofrimentos de uma forma mais fecunda, né? Você lida com o sofrimento não do ponto de vista de vítima e de, ai meu Deus e tal, ali fica todo naquele drama. Mas aí você começa a se construir a partir disso, né? Então, isso é fundamental. Eu acho que a gente vai ter que encerrar, né? Mulher primeiro, vamos falar dos parceiros, de entregar um negócio, tem paciência. tem paciência. Mas primeiro eu queria realmente agradecer a Luana. Se a gente pudesse, eu fechava aqui já a parceria. Ei, Luana, Eu adorei. Ei, sabe? Água com gás, hein? Ei, só não tá comendo, mas vai comer já, né? Ei, deixa eu dizer, vamos fechar, não agora, tipo assim, depois, né? Assim, pode ser semana que vem. Um negócio de sexualidade eu acho muito interessante. E eu acho um tipo assim, tabu que o povo pequenininho. Eu não tenho um negócio de coisa, não. Eu não tenho negócio de coisa. Não. Não é negócio de coisa. Eu não Entendi bem. Entendeu, né? E eu acho que seria bem interessante. Vamos deixar marcado podcast sobre sexualidade. Podemos deixar a galera decidir também, né? Pois é. Porque a gente falou de muita coisa aqui. É verdade. Né? Sexualidade também é um tema muito legal. Mas é isso, porque tem um presente aqui. Agora, pessoal de casa. Ai, eu sempre quis dizer isso. Pessoal de casa, agora. A gente vai entregar a nossa super convidada, Luana, um mimo lá da Raiz da Amazônia, que eu sei que é a cara dela. Adorei. Nátia mandou pra você. Amor, né? A Raiz da Amazônia. Sempre fala, né, Luana, nas tuas consultas sobre a importância da alimentação, que tá, assim, super ligada. Às vezes a pessoa acha que é banal você se alimentar bem, é só pra estética. Eu vejo muita gente falando isso, é só pra estética. E não é, minha gente, é vida, é saúde. É saúde, né? É performance, né? É performance, Também. E uma lembrancinha do nosso podcast pra ela também. Gente, olha, eu adoro. Tu gosta? Olha, já pode me chamar a próxima sessão, eu vou trazer assim com tudo Tudo também. anotado. Exatamente. E organizado, adorei. Adorei mesmo. Fina, né? Adorei. Gostei. Vai ter presentes toda vez? Aí eu vi. Com certeza. Desconto na consulta. Ei, desconto na consulta. Ei, inclusive, eu já vai passar um mês, eu não recebi meus exames ainda não. Tu vai coisar a consulta, não vai? O retorno não precisa ser de 30 dias, não pode passar. Pronto, obrigada. Falando nisso, falando em retorno de consulta, o açaí aqui, né? Do negócio aqui, diz tu, mulherzinha, diz. Quem tá com a gente aqui também é a Amazon Polpas, que é um cliente já da agência e é um parceiro. Eu que fiz a embalagem. E não é só açaí, não, minha gente. Eu descobri um negócio. Tu já viu isso? Menina, café de bicho, de açaí. Tu acredita? Do grão. Não é de bicho, é do caroço do açaí. Do caroço do açaí, o café. Tu acredita? Tu quer pra tu provar? Rapaz, eu quero. Porra, vou dar ela. Não, e eu olhei rápido e ele faz bem pra muita Mas coisa. faz do mesmo jeito? Não É de tem verdade, é a mesma cafeína coisa. Pra quem Ela tem me problema. orientou a 1 litro de água, colocar 3 colheres. 3 colheres. Do caroço do açaí. Que inclusive como é o nome da mulher lá? Lenilson. Lenilson? Isso. Pronto, essa mulher minha. Ela disse. Foi ela que disse a gente que foi porque faltou. Não, foi eu que disse foi tu pra que ela, disse. Foi, tá? pronto. Diz aí Desculpa. como foi a história. Eu Não, achei interessante. A história que aconteceu. Era uma pessoa simples, né? E aí acabou o café. E aí ela pegou e fez o processo, torrou o caroço do açaí, testou e realmente ele tem o sabor do café, tem o cheiro do café. Eu confesso que quando eu experimentei, que eu já tomei, eu senti um pouquinho travoso em relação ao café, ele dá aquela sensação. Mas Ela disse que se botar leite, Lenilson. Assim, se você botar leite, não precisa nem botar açúcar, doce, que fica Cara, muito bom. você vê, né? A galera resolve, assim. Não tem café, a gente faz o nosso café. Só precisa de açaí, bicho pra amassar. E mais nada. Mas é isso. Pode ser, Tamires. Ai, minha gente. Eu fiquei tô muito feliz com esse episódio, principalmente porque eu fui muito elogiada, né?
Eu achava assim, meu Deus. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Assim, a proposta do podcast é essa, é realmente um bate-papo descontraído. A gente não quer aula, não quer nada disso. É um bate-papo descontraído, que você realmente aprenda e que você esteja aqui em todos os nossos episódios. Vá pros cortes no Instagram. Minha gente, vai valorizar, gente, vá. A gente vai postar os bastidores também da gente na correria. Tá tudo muito engraçado, como sempre, né, Ana Paula? Vamos mostrar tudo. E eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Muito obrigada, Luana. Quem quiser, Luana atende aqui, né, em Castanhal. E online no Brasil todo. No Brasil todo. Então, minha gente, só vá, que eu digo a vocês que vocês vão deixar reservado o dinheiro todo mês. o arroba. Doutora Luana Guiar, tudo junto. Doutora, pronto, nós vamos botar aqui o negocinho. John, nosso amiguinho, vai botar, né, John? Tu bota, John? Enfim, pronto. Então é isso. Beijo. Dá, mulher, um beijinho pro povo. Tchau.